segunda a sexta-feira às 10 da manhã, com Heitor Fredo, na Rádio Bandeirantes Campinas. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Vimos coisas incríveis: revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bem, amigos, estou de volta à Band com o programa Galvão e Amigos. Falaremos de futebol, automobilismo e vários outros esportes. Comigo estarão Casagrande, Falcão, o Mauro Naves e sempre convidados especiais. Haja coração para essa novidade. Galvão e Amigos, toda segunda, 10h30 da noite, ao vivo, na Band TV. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 3 minutos, uma excelente segunda-feira. Muito bom dia a você que até agora ficou com a companhia do Jornal Gente. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes está chegando com as principais informações da região metropolitana de Campinas, do nosso interior de São Paulo e equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, para você não perder nada de importante até às 11h30 da manhã. Comigo, Heitor Fredo, e com todo o nosso time de jornalismo a postos para levar até você informação, prestação de serviços, opinião, trazer personagens que marcam também o nosso interior paulista, a política nacional e os assuntos internacionais que mexem com a nossa vida, com o nosso bolso, até 11h30, dentro do Manhã Bandeirantes, em FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma excelente semana para você que está conosco pelo aplicativo Band Play. Um ótimo dia para quem está nos acompanhando pelo portal bandmulti.com.br. E aquele like caprichado para você que está conosco na nossa transmissão do YouTube, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, que em instantes estará também com as imagens dos nossos bastidores aqui direto do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos, na Central Técnica e na mesa de som, tudo a cargo de Leandro Lopes. A coordenação é do Gil Kleber. E logo depois do Manhã Bandeirantes, você já sabe, tem o Nossa Área com Carlos Henrique, com todo o timaço de Carlos Batista, repercutindo a rodada do final de semana, destaques para o Campeonato Brasileiro da Série C. Não foi uma rodada boa para o futebol de Campinas, ainda tem campeonato pela frente, é verdade, mas a Ponte Preta perdeu para o São Bernardo, partida que você acompanhou também na tela da Band no último sábado. E ontem um 0-0 xoxo, sem muitas emoções e sem que o torcedor bugrino saísse satisfeito do Brinco de Ouro depois do empate com o Ituano. Guarani e Ituano 0-0, a projeção da próxima rodada, quando no sábado a Ponte recebe o Floresta no Moisés Lucarelli e na próxima segunda-feira o Guarani vai ao interior de Goiás enfrentar o Anápolis. São assuntos que daqui a pouco você terá na programação da RB. Às 10 horas e 5 minutos, WhatsApp liberado a partir de agora para você que está conosco acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes em 19 971021493, 971021493.
1493. 14 de julho de 2025, data que marca o aniversário de 251 anos da cidade de Campinas. Tem reportagem especial em instantes para você, ainda nesse primeiro bloco do Manhã Bandeirantes, falando um pouco sobre os personagens que fazem a história de Campinas, nomes da cultura, das artes, da política, que marcaram a história do Brasil e que tem a sua raiz ou a sua impressão digital também nesse município tão importante para o nosso país, para o Brasil, para a América Latina como um todo. Mas às 10h06, o mundo não para e a notícia tem prioridade para você que está nos dando carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista. Uma segunda-feira marcada por alguns acidentes já nas primeiras horas do dia. Um homem morreu na manhã de hoje ao cair com o carro de uma ponte de cerca de 10 metros na rodovia Santos Dumont, trecho que passa por Indaiatuba, quase limite com a cidade de Campinas. O motorista ainda não foi identificado, pois estava sem os documentos pessoais. Trabalho agora continua para retirar o veículo a partir das características do automóvel, tentar chegar também ao condutor, que trafegava sentido Salto, quando entrou com o veículo pelo canteiro central. O motorista percorreu cerca de 50 metros pela análise preliminar feita pela perícia na cena do acidente, até cair da ponte que tem cerca de 10 metros de altura. O motivo do acidente ainda está sendo investigado. O veículo tem placas de Campinas. Transitava apenas com o condutor, que morreu na hora. A Polícia Militar afirma que trata-se de um homem de aproximadamente 25 anos de pele parda. O corpo foi encontrado preso às ferragens do veículo. Não foi possível sequer realizar o resgate, porque assim que constatado o acidente, já havia a confirmação do óbito. Nesse momento, rodovia Santos Dumont, nesse trecho entre Campinas e Indaiatuba, sentido Salto, ainda tem uma pequena lentidão por conta da curiosidade, mas o trabalho está todo concentrado no local onde houve a queda. Então não há interferência direta na pista. Todas as faixas estão liberadas, mas quando se passa por ali, tem um trechinho que o motorista diminui a velocidade para tentar entender o que é que está acontecendo. Outro acidente registrado nas primeiras horas desta segunda-feira ocorreu na rodovia Dom Pedro I. Pista norte, ou seja, sentido rodovia em Anguera, quilômetro 143. É o finalzinho já da rodovia Dom Pedro I. 2 pessoas ficaram feridas e o estado de saúde de ambas considerado grave. A concessionária Rota das Bandeiras afirma que um veículo bateu na traseira de um caminhão. Na sequência, em função desse primeiro acidente, uma motocicleta colidiu contra o carro. O motociclista e o motorista do carro são as 2 vítimas atendidas no Hospital de Clínicas da Unicamp. O caminhão seguiu viagem. O motorista não parou e ainda há atendimento nesse instante. Isso foi há cerca de 2 horas e meia mais ou menos que o acidente aconteceu. Ainda há um atendimento sendo feito para a retirada completa dos veículos que estão no acostamento. As faixas estão liberadas, mas assim como na Santos Dumont, a curiosidade também pode provocar alguns momentos de lentidão que o motorista precisa ter atenção redobrada. Então o motorista que deixa em Anguera encontrou esse trecho de lentidão. Mais cedo houve um acidente que interditou a faixa da pista marginal, mas todas elas, tanto na marginal quanto na pista expressa, todas as faixas estão liberadas nesse instante. Dom Pedro I, que também teve uma ocorrência marcante no final de semana, depois que um incêndio consumiu boa parte da vegetação às margens da rodovia, isso na noite de sábado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas. Início do fogo por volta de 6h30 da noite. E em 1 hora, mais ou menos, o fogo já tinha baixado o suficiente para não atrapalhar mais a visibilidade dos motoristas que passavam no trecho próximo ao quilômetro 130. É bem próximo ali ao trevo da Leroy Merlin, do outro lado em relação ao Shopping Iguatemi, na pista de quem ia em direção à Unicamp, à PUC Campinas. Mas claro que a fumaça acabou tomando conta das 2 faixas, das 2 mãos de direção. O incêndio não chegou a prejudicar o tráfego na rodovia, então não houve acidente por conta da baixa visibilidade, mas o susto foi muito grande e estamos num período de estiagem em que incêndios
nas encostas de rodovias, infelizmente, se tornam comuns. Para quem trafega pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, o motorista nesse momento enfrenta um trecho de lentidão em Jundiaí, aquele ponto tradicional na passagem pela rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, desde o entroncamento da rodovia que leva o motorista a Itupeva, Cabreúva, até o bairro seguinte, ali na região da Vila Hortolândia, para e anda pela rodovia Anhanguera, mas não há registro de acidentes. Depois, lentidão volta na chegada à capital paulista e o mesmo ponto de lentidão é registrado na rodovia dos Bandeirantes, próximo às Marginais. No mais, rodovia dos Bandeirantes e rodovia Anhanguera com tráfego livre, tanto sentido interior quanto sentido capital, exceto em Jundiaí, nesse trecho da Anhanguera. Na Bandeirantes, mesmo no trecho de Jundiaí, o trânsito flui com normalidade nesta manhã. Agora, para quem está pelas ruas e avenidas de Campinas, uma informação para você que dirige pelo distrito de Sousas. A INDEC interdita totalmente o tráfego a partir de hoje e até quinta-feira no trecho da rua Anésio Lafayette Reiser, no distrito de Sousas, para a implantação de uma rede de esgoto. A interdição foi solicitada pela Sanasa e a interrupção acontece entre 8h30 da manhã e 4 horas da tarde, de segunda a quinta. Então, a partir das 4 nesta segunda, o trânsito volta a ser liberado e amanhã, 8h30 da manhã, fechado novamente para o trabalho das equipes da INDEC. O trecho exatamente fica entre a Avenida Dr. Antônio Carlos Couto de Barros e a Rua João Pessoa. O motorista deve ficar atento às sinalizações e buscar rotas alternativas. São duas: pela Rua Atílio Fosselli, passando pela João Pessoa e depois entrando na Anésio Lafayette Reiser, em um dos sentidos, e pela João Pessoa, passando pela João Leme e Antônio Carlos de Couto Barros, no sentido contrário. Tem equipes da INDEC no local sinalizando, tem placas e tem o telefone 118 para o caso de dúvidas ou se a sinalização não estiver a contento do motorista. Encontrou algum trecho com lentidão? Passou por algum local que também tem algum acidente registrado, alguma obra não sinalizada? Conta pra gente pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493, 19 97102 1493, e juntos nós vamos fazer o maior giro da informação do Rádio de Campinas aqui no Manhã Bandeirantes. Um dia especial para a cidade. 251 anos de Campinas comemorados nesse 14 de julho de 2025. Campinas, uma cidade recheada de histórias, recheadas de personagens, de pessoas que nasceram aqui ou escolheram Campinas como sua casa, deixaram sua impressão digital, a sua história marcada nesse município tão importante para o país. E a repórter Lucimeire Ramalho traz pra gente, a partir de agora, uma reportagem especial sobre os 251 anos de Campinas, contando algumas dessas histórias. Patrimônios imateriais, figuras que levaram o nome da cidade para o Brasil e para o mundo, personagens que estão nos nomes de ruas, avenidas importantes e que tiveram um capítulo também na nossa história. Para preparar essa reportagem, a Lucimeire Ramalho conversou com a Lenita Mendes Nogueira, que é curadora do Museu Carlos Gomes, com o Sidney Rocha, professor de História, que vai falar também sobre um personagem que você conhece bem o nome, Francisco Glicério. A Lucimeire conversou ainda com representantes do Instituto Agronômico de Campinas, como Márcio Chiba, vice-presidente do Núcleo de Inovação Tecnológica do IAC, e com a pesquisadora Mônica de Abreu. E essa reportagem vai levar você numa verdadeira viagem no tempo pelos 251 anos de Campinas. Quanta história cabe em uma cidade de 251 anos? E quanta gente é preciso para compor esta história? Em Campinas nasceram e passaram pessoas que se tornaram personalidades, que tiveram os nomes marcados no Brasil e no mundo.
Campineiro consagrado, o maestro Carlos Gomes levou o nome de Campinas para fora do país. O mais importante compositor de ópera brasileiro é o responsável pela ópera O Guarani, baseada no romance de mesmo nome de José de Alencar. Os restos mortais do compositor, que morreu aos 60 anos de idade em 16 de setembro de 1896, em decorrência de um tumor, segue neste monumento túmulo, na Praça Bento Quirino, no centro. E a poucos metros daqui, segue viva a memória do compositor. O Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas preserva um vasto material de Carlos Gomes. Aqui funciona o museu que leva o nome dele, fundado em 1954. Quero reunir material, então ele mandou fazer 2 caixas maravilhosas que estão ali e começou a reunir materiais de Carlos Gomes, isso em 1905. Por aí. Várias pessoas. O que ele fez? Várias pessoas que tinham materiais, partituras, porque era uma cidade pequena, né? Acabou recolhendo muita coisa, né? E somente em 1954, o jornalista, enfim, uma pessoa da cultura, que era o José de Castro Mendes, resolveu: vamos fundar um Museu Carlos Gomes. No espaço é possível ver de perto batutas do compositor, homenagens em jornais da época e em selos. Esta harpa ele ganhou de um grupo de amigos e tem ainda algumas partituras. Aqui, um piano que pertenceu ao maestro. O instrumento estava na casa dele em Belém do Pará, cidade que ele morreu. O piano foi uma luta interessante porque, como eu falei, ele morreu em Belém do Pará, né? Em 1896, né? E o Centro de Ciências, na época, ficou sabendo que o piano estava guardado, que ninguém estava usando, e pediu lá para o governo do Pará o piano. E o piano, então, era disputado, inclusive, pelo Museu Histórico Nacional, mas acabou vindo para cá, isso na década de 1920, acho que 1927, mais ou menos, né? E tem mais celebridades históricas. A Avenida Francisco Glicério, uma das mais importantes da cidade, leva o nome deste cara aí. Francisco Glicério nasceu aqui na década de 1840 e era um rapaz que andava junto com outros rapazes, aí, com o Campos Salles, por exemplo, com outros nomes de peso na cidade. Tornou-se um advogado provisionado, quer dizer, ele era um advogado sem diploma, mas tinha autorização para exercer. Trabalhou junto com o Orazimbo Maia, não se dava bem nem um pouco com o Moraes Salles. Chico Glicério, como era conhecido, marcou o nome dele em Campinas e no restante do país. Foi peça fundamental para a proclamação da República em 1889, exercendo logo depois um papel importante na política brasileira. Junto com outros nomes da cidade, ele entrou no Partido Republicano Paulista, que era um partido poderosíssimo na época, que fazia oposição ao Dom Pedro II. Esse partido colaborou demais para que se pudesse proclamar a República no Brasil. Uma vez a República proclamada, o Francisco Glicério, ele chegou a receber a patente de general Francisco Glicério, porque o governo republicano era um governo militar e distribuiu essa patente para os ministros. E o Francisco Glicério tornou-se ministro da Agricultura. Agora você imagina o poder que tem nas mãos um homem que é um ministro da Agricultura num país cuja produção é essencialmente o café. Só tinha produção agrícola e ele era o ministro que organizava isso. E a avenida com o nome dele, onde ele morava, foi uma homenagem ainda em vida, assim como a escola Francisco Glicério. Francisco Glicério morou aqui nessa avenida, e essa avenida antigamente se chamava Igreja do Rosário, porque tinha uma igreja enorme aqui bem na frente onde nós estamos aqui, era a Igreja do Rosário que ficava aqui, por isso era a Rua do Rosário. Tornou-se a Avenida Francisco Glicério em homenagem a ele estando em vida ainda, caminhou aqui pela avenida que levava o nome dele. Uma outra coisa bem curiosa é que o Colégio Francisco Glicério, o terreno daquele colégio foi ele que fez a doação. E olha só,